Gravando. Olá, meus amigos, sou o Capitão Pereira. Estamos hoje aqui reunidos no estúdio da IMA, apresentando nosso primeiro podcast, Fator de Risco. Hoje nós vamos falar aqui da situação dos CACs após a eleição. Eu tenho dois amigos aqui muito especiais, Dr. Hugo e Eduardo Guimarães. Dr. Hugo, especialista em legislação armamentista. Eduardo, os maiores especialistas da região de Campinas em armamentos. Eduardo, vou pedir primeiro para você se apresentar para os nossos amigos. Bom dia pessoal, bom dia capitão, bom dia Dr. Hugo, bom dia a todos aí que estão acompanhando a gente. Pessoal, eu trabalho na Top Guns lá de Olambra, no clube de tiro já há 9 anos. Mexo com documentação há 21 anos, já passei por várias coisas aí que vem acontecendo no mundo do CAC. Dr. Hugo, o senhor pode se apresentar para a gente também? Eu sou Hugo Viana, advogado há mais de 15 anos, despachante de produtos controlados e instrutor de tiro. E recentemente resolvi passar informações acerca de legislação de armas de fogo, abri um canal no YouTube e no Instagram também estou trabalhando firme em passar esse tipo de informação para esclarecer cada vez mais a nossa população de que a arma é um instrumento de esporte, é um instrumento de lazer. Ô Eduardo, antes de falar das questões pós-eleitorais, eu pedi para você explicar para as pessoas, primeiramente, a diferença do porte de armas e da posse de armas, do porte e do CR para as pessoas. Capitão, o que acontece? A posse é o direito que todo cidadão tem de ter a sua arma em casa, para defender a sua propriedade. Essa arma não pode sair de casa. O porte de armas é aquele onde o cara pode andar com a arma velada, ir para a rua, ir para o seu trabalho, para defender na rua. Esse é para ter o porte. O CAC, que é o colecionador, atirador, o caçador, é para fazer o esporte de tiro. Que até foi mudada agora uma guia que ela tinha seu porte de transporte, que agora parece que foi cancelado de novo. Essa que é a diferença. Doutor, a gente tem decisões recentes aí do STF, primeiramente uma liminar do ministro Edson Fachin, podando algumas questões do decreto do presidente Bolsonaro sobre armas. Eu não sei se o senhor pode falar sobre isso, em que pé está essa situação. Ela se refere ao número de munições, ao número de armas, calibre e tudo. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Na realidade, esse decreto do Fachin, ele diz respeito mais à restrição de calibres, né? Por exemplo, restringiu o calibre 5.56, tá? Em relação ao número de munições, ainda não teve alteração nesse sentido. Foi basicamente mais restringindo a questão do calibre mesmo. Então, por enquanto, vida normal para todos os CACs, pelo menos por enquanto. Isso. Inclusive, a munição de calibres como 5.56 vem podendo ser adquiridas na indústria, normalmente, tá? Só não pode haver novas aquisições desse tipo de armamento. O Eduardo, uma vez a gente fez uma live, né? E eu tinha pedido para você explicar para as pessoas, estou até retornando um pouco ao assunto, a diferença do porte expedido pela Polícia Federal e do CR, do certificado expedido pelo Exército, né? O Exército, basicamente, eles pedem o CR para os CACs e a Polícia Federal para o porte de arma propriamente dito. E aí você me falou que no maior estado do Brasil, o estado de São Paulo, pelo menos naquele ano, de todo esse mundo de pessoas que solicitam um porte de armas, somente 30 a 40 pessoas em todo o estado haviam conseguido. Essa situação, ela continua a mesma? Mesmo na atual gestão do presidente Bolsonaro, mudou alguma coisa sobre isso? Continua tão restrito? Poucas pessoas têm acesso? Continua muito, muito restrito ainda, capitão. Se aquela época foram 30, 40, acho que esse ano foi 20 no máximo. Muito pouco, não tem saído, né? Não tem saída. A Polícia Federal não autoriza. Ainda usa o poder discricionário. Não consegue fazer o porte, não emite para qualquer um. Tem que ter boletim de ocorrência, tem que ter ameaça. O mais difícil é provar a efetiva necessidade. Mas, doutor, nesse caso do porte pedido pela Polícia Federal, no caso dos moradores rurais, dos fazendeiros, sitiantes, como fica a situação deles do porte pela Polícia Federal? Pela Polícia Federal, atualmente, foi uma coisa do decreto do Fachin também, só retomando o decreto do Fachin, ele começou a exigir a efetiva necessidade também para a posse, tá? Então, a pessoa que mora no campo,
também agora tem que comprovar a efetiva necessidade e depender do poder discricionário do delegado. Ou seja, o delegado verifica se aceita ou não e ele tem esse poder da caneta para decidir ou não. Por exemplo, uma pessoa pode agora solicitar uma calibre 12 para uso urbano e ter uma negativa acerca desse armamento, no sentido de que ele pode falar o seguinte: olha, calibre 12 é para defesa rural, então eu vou negar porque você mora num ambiente urbano. A mesma coisa pode acontecer no ambiente rural. Eu posso pleitear uma pistola e me negarem dizendo: olha, é o seguinte, pistola é uma arma curta, a mais apropriada para a zona rural é uma espingarda. E dessa forma, com esse poder todo discricionário, eles vão negando, tá? Que é o que acontecia antes da entrada do governo atual, e muitos estados não conseguiam sequer posse, quer dizer, quem falar ainda em porte, tá? E atualmente, nesses decretos do Bolsonaro, estabeleceu-se o porte rural, tá? A pessoa dentro da sua propriedade, ela pode estar portando normalmente uma arma de fogo, tá? Mas esse porte ele é expedido por qual órgão? Exército ou Polícia Federal? Não, já é um porte inerente à posse, tá? Ele tem a posse e já automaticamente tem o porte rural para usar dentro de sua propriedade, então somente, tá? O produtor para o morador rural, como é que ele faz? Qual o trâmite para ele conseguir esse porte? É o trâmite normal da posse. Ele consegue a posse e a posse lhe dá o direito de transportar o armamento, de portar o armamento exclusivamente dentro de sua propriedade rural. Então, esse é expedido pela Polícia Federal ou é expedido pelo Exército? Pela Polícia Federal. Pela Polícia Quando Federal. se fala em posse de arma e porte, é sempre pela Polícia Federal. Tá. Nesse caso específico, Eduardo, doutor, dessa dificuldade do porte pela Polícia Federal, nesses números que a gente acabou citando de 30, 40 portes expedidos no estado inteiro, isso se insere esse mesmo produtor rural. Ou seja, se esses números são verdadeiros, ele não está conseguindo esse porte pela Polícia Federal. Ele tem conseguindo através do Exército. Seria isso mesmo? Não, capitão. O porte do produtor rural lá da fazenda, do fazendeiro, é o quê? Só a posse. Ele tendo a posse, ele pode catar sua espingarda lá, pendurar na sela do cavalo e andar na sua fazenda toda. Não tem problema nenhum. Antes não podia ficar mostrando essa arma lá de jeito nenhum. Agora ele pode, que é o porte rural. Ele pode ter dentro da sua propriedade. O CAC não. Se fosse pelo Exército, não. É só para o esporte do tiro. Entendi. Bom, com relação aos CACs, nós tivemos em 2005 o plebiscito sobre o armamento ou desarmamento. Plebiscito referendo, já até me esqueci. Referendo sobre o desarmamento. Eu tinha notado aqui que 64% da população votou a favor de não desarmar, né? De não desarmar, ou seja, a favor do armamento. E toda essa situação, politicamente, por meio de imprensa, por meio de lobbies de políticos de determinados setores, ela foi descambando por um movimento inverso, muito pelo contrário. A gente teve nesses anos aí, a própria Polícia Militar, Forças Armadas, recebiam armas oriundas das pessoas. As pessoas começaram um processo de desarmamento e isso veio mudando recentemente com a eleição do Bolsonaro. Vocês acham que agora, nessa nova gestão, na gestão do presidente Lula, isso tende a mudar, tende a estagnar, a situação dos CACs tende a aumentar? Qual o pensamento de vocês que são especialistas no ramo? Capitão, para falar a verdade, já a declaração do presidente Lula, ele disse que já vai dificultar a vida do CAC. Isso aí é ele que disse, né? Então, quem somos nós para falar que não? Que pode atrapalhar? Pode, lógico que pode. Ele pode, tá previsto o CAC. O CAC existente é legal, mas ele pode atrapalhar. Como que ele pode atrapalhar? Ele fala pro Exército ser amoroso no documento. Já é dificultoso o documento para sair, já demora um prazo. Você tem aí de uma região militar para outra região militar, uma demora de 60, 90 dias de diferença de um documento para o outro. Isso aí é pelo militar que está lá, que cuida da documentação. Se ele falar que vai pôr o pé, infelizmente ele vai pôr o pé. Doutor, e legalmente, o que a nova gestão que assume aí em janeiro pode fazer com relação a normativas? O que ela pode mudar, alterar? Qual a dificuldade que o Congresso pode impor? Ou qual facilidade também o Congresso pode impor?
Na realidade, eu não tenho uma boa notícia, tá? Eu acredito em algumas possíveis ações. Uma delas é a revogação de todos os decretos, que pode ser realizada no dia 2 de janeiro já. Tá? Outra situação, novos decretos, restringindo ainda mais. Tá? Acabar com o esporte não vai acabar. É um esporte que já tem mais de 100 anos. O CR vai continuar, o CAC vai continuar, mas vai ter dificuldades. Uma terceira ação seriam novas leis. É uma coisa difícil de acontecer, porque tem que articular a Câmara e o Senado, tá? Mas é um terceiro possível cenário. E o quarto possível cenário é o confisco de armas. Outra coisa que também não acredito, pelo próprio desgaste das forças policiais, em relação à população, desgaste político, o custo para se fazer isso. Tá? O que pode acontecer é ele estabelecer restrições, do tipo... Uma que o Benê Barbosa cita no curso dele até. Eu acompanho Benê Barbosa, Fabrício Rebelo, que são pessoas que são notórias no saber aí em relação a armas de fogo. Uma das coisas que o Benê Barbosa citou é que, em relação a esse confisco de armas, que pode se haver, aí me fugiu agora. Estabelecer, por exemplo, lembrei agora o exemplo que ele cita. Dá o prazo de 60 dias para que entregue determinado armamento, sob pena de ser restringido o seu acesso ao site Gov do governo, por exemplo. Hoje em dia a gente utiliza esse site Gov e tudo gira em torno dele, ou seja, se bloquear nosso acesso ao Gov, o empresário fica prejudicado, o CAC fica prejudicado, seria uma restrição. Tá? É algo que a gente não acredita, mas é um possível cenário. Uma coisa que nós temos certeza que vai ser revogado esses decretos, o porte de trânsito vai cair, nós vamos voltar ao retrocesso de ter que transportar tanto armamento como munição. Revogando os decretos, o que imediatamente acontece na vida do CAC? Revogou todos os decretos do presidente Bolsonaro. Na prática, imediatamente, o que acontece com o CAC? O que muda para ele? O pior de tudo para o CAC fazendo isso aí, o que acontece? Arma separada de sua munição. Ou seja, arma lá no porta-luva ou no porta-mala e as munição no outro canto. Não pode estar junto, tem que estar separado. Aí o CAC tem um acervo de 5 armas no porta-mala, porque, por que carregar 5 armas? Você pega um campeonato da CBC, tem 10 modalidades de prova. O cara tem que levar 10 armas. Uma revólver, outra pistola, outra carabina, outra fuzil. Então ele tem que levar. Aí ele vai ter que colocar todas essas armas no porta-mala e não vai ter nada para sua defesa. Se um ladrão for pegar ele com uma faca, leva o acervo do CAC embora. Fácil. Tchau, obrigado. Vai reforçar aquela ideia do pessoal desarmamentista que fala que o CAC alimenta o crime. Não é bem assim. A partir do momento que a gente começar a transportar a arma sem o porte, aí realmente essa história pode se tornar verdade e reforçar as ideias deles, que é os que eles querem, né? Que é a questão, a gente está transportando arma e não pode defender o nosso acervo por meio do porte de trânsito. Não, isso, o senhor tem razão, isso é uma falácia. 20 anos de polícia, praticamente, eu nunca peguei com bandido uma arma oriunda de um CAC. Nunca. Já peguei armas furtadas das Forças Armadas, até da própria corporação, mas do CAC nunca. Isso é uma falácia, eu sei do cuidado que tem. Até vocês podem explicar a obrigação de ter cofre, tudo, tem todo um procedimento para a pessoa adquirir, né? Nesse viés do procedimento, e pedir para vocês explicarem também, atualmente, quais os requisitos que as pessoas têm que ter para adquirir um CR? Capitão, primeiro, são 7 certidões negativas de antecedentes criminais. O cara tem que estar com o nome 100% limpo, tem que ter cofre, tem que ter cerca elétrica. E outra coisa, se o CAC morar num lugar meio ruim na periferia, o exército põe o pé, não adianta. Os caras não querem tirar, não quer, acha que lá não pode, não sei o quê. Aí o cara chega na casa do CAC, vê que o cara é meio da periferia, ele olha e fala, eu quero uma grade aqui, eu quero uma grade aqui, eu quero que se ergue o muro aqui. Então o cara já desiste. Pra comprar uma pistola, que é tudo isso aí o cara já abandona. Mas uma situação prática. O indivíduo, sei lá, quando tinha 18, 19 anos, teve passagem por furto, roubo, outra coisa, teve um antecedente criminal. E hoje ele tem 30, 35, 40 anos e ele quer um CR. Ele consegue? Esse está sendo um dos maiores problemas, viu, capitão? O cara consegue. Ele entra com a reabilitação criminal, não é isso, doutor?
entra com a reabilitação criminal. Assim que foi pago a pena dele, 5 anos depois do cumprimento de pena, ele consegue ser um CAC. Existe uma questão que a pessoa não pode ser punida eternamente pelo que ela fez. Então, ela foi processada, condenada, pagou por seu ato cumprindo pena, e após 5 anos do dia que ela terminou de cumprir a pena, ela está reabilitada criminalmente, ou seja, zera a ficha criminal dela. Nesse caso, ela pode pleitear o CR, pode pleitear a posse. Na prática, vocês já se depararam pessoalmente com essa situação? Eu já, senhor, bastante. Bastante, e infelizmente eu sou contra, não sou a favor. Não porque o cara não pode ter mudado, mas como até em toda profissão tem pessoas ruins, lá também tem. A gente conhece, tá no dia a dia, sabe quem é quem. Eu conheço pessoas que já teve passagem criminal, que é super do bem hoje. Hoje eu conheço um que é motorista de um desembargador e teve passagem criminal. Mas eu conheço um monte também que teve passagem e continua aprontando, não tem o que fazer. E hoje o cara é CAC. Isso aí estraga. O que acontece? Acaba com o CAC, estraga o CAC. Por isso que o CAC hoje está em evidência. Antigamente o CAC, aí há 20 anos atrás, de despachante era eu e mais 3 despachantes que tinha. Que era Americana, Campinas era eu. Eu até vou citar os nomes, que eu acho que não tem problema. Que era o Aero, o seu Aero, que ainda é despachante de Americana, o Luciano e eu, e o brasileiro aqui de Campinas. Era só o que tinha. Inclusive o doutor Hugo aqui, o documento dele foi eu que fiz. Foi mesmo. Aí hoje virou concorrente. Concorrente não, mas nós estamos na luta junto, para somar. Né? E a gente torce que... É porque fica difícil também pro exército negar pro cara. Entendeu? Mesmo chegando lá, falar pro coronel assim, coronel, esse CAC aqui, ó, ele quer ser CAC. Eu não, porque eu não faço, né, documento. Se o cara tiver passagem, sinto muito, não faço. Prefiro perder o cliente do que perder a minha moral que eu tenho lá no quartel, a confiança que eu tenho com os meus clientes. E através disso eu represento uma loja lá de Olambra, né? Não sou só eu no mundo, tem o pessoal da loja de Olambra lá, Top Guns. Então, como é que eu vou falar pro coronel lá? Coronel, não faz pra esse CAC aqui porque o cara, ele teve passagem. Ele vai falar, apresentou as certidões, o que eu posso fazer? Ele também fica de mão atada. E manchou sim um pouco a vida do CAC isso aí. Isso aí estragou bastante. Bastante. Com relação a valores, as pessoas que nunca procuraram, sabe, é muito caro adquirir uma arma. Armas não são baratas. Eu pergunto a vocês, qual era a situação antes do governo Bolsonaro para aquisição de armas no sentido financeiro, custo, tudo? Se tinha mais imposto embutido ou não? Qual a situação atual e qual a perspectiva para o futuro, a começar do ano de 2023? Olha, capitão, um exemplo de uma PT-100. A PT-100 custava, antes do governo Bolsonaro, R$ 1.500. Hoje, R$ 6.200. Direto da indústria, hein? Por quê? Porque antes ela era restrita, não vendia, não poderia vender. Nem pro paisano, de jeito nenhum. O cara não podia ter uma posse de uma... Oferta e procura, só isso mudou? Só isso mudou. Aí era só o quê? Era só 380, 38, era o que vendia. Mas e o preço da 380 e o 38, que é a mais popular? Hoje a 380 tá na faixa de 7 alguma coisa, direto da indústria, tá mais caro que a .40 ainda. E não vende mais. Não vende. Pega outros calibres. Agora hoje a moda é o quê? É 9mm. Todo mundo quer. Você tem uma G2C aí, você compra direto da Taurus por R$4.000. E é calibre 9. E também aumentou o custo do CR também. Tudo aumentou. Porque começou a fazer novas exigências, né? Laudo psicológico por profissional credenciado pela Polícia Federal. Laudo de aptidão técnica em tiro por profissional credenciado pela Polícia Federal. Ou seja, elevou bastante esse custo do CR, propriamente dito. Para se tornar CAC, já se tornou mais caro. Aí tem a questão do preço do armamento, o preço da munição, tudo aumentou o preço. E além do preço, a pessoa tem que ter muita vontade, porque você vai fazer um teste psicológico, 4 horas você sendo sabatinado. Você vai fazer um teste de aptidão com arma de fogo, é uma prova escrita, teórica, e depois uma prova prática, com tempo para se cumprir. Então, além da questão financeira, existe também a questão de muita força de vontade. Não é tão simples. E o instrutor de tiro credenciado da Polícia Federal, ele é muito cobrado pela Polícia Federal. Então ele não tem massagem. Se o CAC for lá e não for bem no tiro, está reprovado. Daqui 30 dias para fazer outro. Ou seja, na prática é completamente diferente do que as pessoas pensam, né? Sim. Que as pessoas estão sendo armadas
ao léu, sem critério, sem nada. Acha que não tem Os conhecimento requisitos nenhum, onde tem os bastante. requisitos são altos, psicológico, técnico, jurídico, são muito altos. Tudo. Não é fácil, né? Na realidade, com o novo governo atual, aumentou-se os requisitos. Foi o contrário. Teve um Aumentou? aumento. Aumentou e bastante. Foi. Porque o instrutor não precisava ser credenciado. Eu fui instrutor do Exército, o meu CR tem lá ainda, instrutor de armamento de tiro. Porém, está revogado. De uma hora para outra o Exército tirou fora. Isso aí. Com esse atual governo que está agora. Agora é só instrutor credenciado da Polícia Federal. Que são poucos. A utilização de munição original também na prova. Você não pode usar munição recarregada, que seria mais barato. O preço, para você ter noção, um tubo de pólvora da CBC custava R$234. Com o atual governo agora não, né? Do Bolsonaro, né? Que já vai trocar. Foi para R$930 um tubo de pólvora. Uma munição que custava R$2,30, hoje está R$16,40. Nova. Uma Gold. E a munição recarregada? Está inviável. Né? Já está inviável. Por quê? Por causa do preço da espoleta, da pólvora e da ponta. Não compensa Não recarregar? compensa mais. Hoje a CBC tem um programa lá de uma munição que sai R$3,50 a munição nova deles. E uma recarregada sai quanto? Vai sair na faixa de R$3,50, R$3,40 e não tem a qualidade da CBC, infelizmente. Entendi. Eduardo, eu também naquela live que a gente fez alguns anos atrás, eu perguntei da situação das mulheres. A gente vê hoje muitas mulheres interessadas na prática de tiro, seja na prática propriamente dita, seja até para a sua própria defesa. E perguntar para vocês, aumentou mesmo o número? É irrisório? Não, aumentou muito, capitão. Muita mulher aumentou muito. Tem até um exemplo de uma aí de Paulínia, que o marido foi chegando em casa, o ladrão foi pegar, ela foi lá, ela é CAC, documentada certinha, instruída, uma boa aluna de tiro, foi lá, pegou a sua arma, fez a defesa, matou um vagabundo e mandou o outro pro hospital. Muito quando, assim? De cada 10 CACs, quantos são mulheres? Quanto aumentou isso? Doutor, tem... Na proporção eu não sei, mas que a gente vê bem mais mulheres no clube de tiro que antigamente, sim. Antigamente só via homem no clube de tiro. Agora você vê as mulheres. Elas estão mandando bem? E atiram bem. Atiram bem. Atiram bem porque a mulher ela é calma no tiro, né? O homem ele quer usar força. E o tiro não é força, é calma, né? O tiro esportivo é diferente do tiro urbano, que você tem que ir tomando tiro de frente, mandando tiro do contrário. Não. Lá você tem toda a posição, se ajeita, ar-condicionado. É uma paz o tiro. Então as mulheres têm calma. E aí o tiro sai muito bom. A gente tem Olambra, o pessoal que atira, umas mulheres que atiram, já são campeão da CBC um monte de ano consecutivo. Compete entre elas ou compete entre os homens? Não, compete feminino. É feminino? É feminino. Descartado. Não, bacana. Doutor, ainda com relação à questão jurídica, né? Por exemplo, o judiciário, ele age provocado. Essa última liminar do Dr. Fachin, e que posteriormente foi aprovada pelo colegiado do STF, ela foi provocada por pedidos de partidos. Correto? Nesse caso que eu me lembro foi o PSOL. Foi o PSOL, PSB e PT, algo assim. Isso. Algo assim. E o efeito inverso agora, né? Então, o futuro presidente Lula emite um decreto ou revoga essa atual legislação, e os partidos eleitos agora pela direita, os partidos que é a bancada da bala e os próprios parlamentares armamentistas, que são muitos, e a possibilidade ou a probabilidade de agora eles ingressarem com mandado de segurança, impetrarem ações relativas a isso. Como é que fica essa judicialização agora? É o que nós teremos que fazer. A problemática é que é a seguinte, no ano de 2023 agora, vai vagar 2 vagas no STF por conta de aposentadoria de 2 ministros. Ou seja, o próximo presidente vai eleger mais 2 ministros. Ou seja, o STF já é completamente armamentista. E vai ganhar mais armamentista ou desarmamentista? Desarmamentista. E vai ganhar mais corpo jurídico, essa ideia do desarmamento lá, porque vai ser nomeado mais 2 ministros desarmamentistas. Então, nós vamos, é lógico, brigar por isso, só que a possibilidade de êxito é mínima. Tá? Eu entendo que de agora para frente, para médio e longo prazo, a gente tem que trabalhar na base. Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Passar informações para que esses jovens do futuro, 14, 15 anos agora, no futuro se tornem juízes, se tornem promotores
e leve essa ideia de que a arma não é bem isso que falam, né? Ela não é um objeto que faz mal a alguém. Quem faz mal a alguém é outra pessoa, e não a arma. A arma em si, não. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ao mesmo tempo que eu conheço muitos juízes, promotores, e assim, tem um viés mais progressista nos costumes, mas muitos deles, ou talvez a maioria deles, eles podem portar, eles portam armas, frequentam clubes de tiro. É interessante. Acho que vocês mesmos devem ter muito cliente do Ministério Público, do Poder Judiciário. Tenho promotor amigo meu que é cliente, né? De Olambra, tenho de Santos, tem juiz, tem bastante pessoal que, além dele ter o porte pela prerrogativa da função, ele ainda faz o CAC. Porque ele não precisaria, se ele não quisesse, ele não precisaria. Ele não precisava. Mas ele vai lá e faz porque ele gosta. Ele tem tudo. Explica que o CAC tem possibilidade de ter mais armas e munições que o porte. É isso que você quer falar, porque né? você pode ter... Igual O que o CAC pode ter hoje, Eduardo? Hoje Quantas armas, quantas munições? Ele pode ter tudo 30, que ele pode. 30 armas, né? 30 armas no acervo de 30 tiro. restrito, 30 permitido. No acervo de tiro. No acervo de tiro. Aí, Isso, só no acervo só de no tiro. acervo de tiro. Aí tem mais o acervo de caçador e mais o acervo de coleção. Que na coleção não é muito viável, por quê? Porque não sai guia de tráfico. O cara não pode portar lá para levar essa arma lá pro clube. Ele vai fazer uma guia só de demonstração um dia. Eu quero levar minha arma para fazer demonstração. Ele vai lá, leva lá com essa guia. Não pode usar para tiro. Não pode nem ter munição para essa arma. Ele pode dizer que não pode ter uma só do calibre. Que é também para demonstração. Para demonstração da munição. E hoje, para frequentar o clube de tiro, em geral, as pessoas têm a própria arma, provavelmente, né? Vocês que são os especialistas. Mas tem a possibilidade também, ela ir desarmada para lá e usar as armas e as munições do próprio clube. Isso ocorre, é comum ou é mais comum as pessoas levarem as próprias armas? Qual é a situação? O CAC, ele leva a sua própria arma, né? E o pessoal tá até querendo proibir, não sei se proibiu, não me recordo agora, do recreio, né? Do pessoal levar você levar um amigo para atirar. Querendo proibir. Tá querendo proibir, não quer deixar mais. Já tem algumas restrições até. E como é que o cara vai saber se ele gosta do esporte se ele não pode usar, testar? É igual eu quero comprar um jet ski, mas nunca andei. E se eu não gostar? Eu invisto 10, 30, 40 mil e não vou mais? É estranho, né? Sendo que para frequentar o clube o cara tem que levar a certidão de antecedentes criminais e ele vai ser acompanhado do instrutor credenciado. Ele não vai só chegar no balcão, pegar a arma e vou lá. É isso que eu ia perguntar para vocês. Então, tá aqui, eu quero levar um amigo no clube de tiro de vocês. Nunca atirou na vida. Ele é um curioso. Ele, a esposa, a família, são curiosos. Eu pego esse pessoal, levo lá e aí, Eduardo, põe eles para atirar ou não? Tem uma série de requisitos. Qual documento? O que eles têm que fazer para começar a frequentar os clubes de tiro? A gente faz o que lá em Olambra? A gente tira antecedentes criminais, aquele da Polícia Civil. Na hora, tira. Se não sair, infelizmente não pode usar. Uhum. Saiu isso aí, a gente vai fazer um termo. O capitão, o senhor que trouxe, o senhor vai ser responsável por ele, assina aqui. Tem um termo que a gente tem lá, o senhor vai assinar. E eu, que sou instrutor do clube, vou acompanhar o tiro. Obrigatoriamente o instrutor tem que acompanhar. Obrigatoriamente. Sim, Nunca sempre. vai ter nenhuma pessoa que não seja CAC na linha de tiro, sem estar acompanhado do instrutor. Doutor, a partir de qual idade que as pessoas podem frequentar desportivamente o tiro? 14, 15? Como é? Atualmente a questão é a seguinte, quem tem 25 anos pode ter CR e pode comprar armas. Dos 18 aos 25 anos, ele pode ter o CR, porém não pode adquirir armas. Tá? Ele vai ter que usar a arma de um responsável ou a arma do clube. E tem a questão dos menores de 18. Tá? Logo que saiu os decretos do atual governo, a pessoa poderia ir lá com o seu filho, fazia uma declaração de que autorizava a criança a praticar o tiro desportivo e ele ia lá e praticava. Aí veio a liminar da Rosa Weber e tirou isso também. Tá? Atualmente é necessário uma autorização judicial, ou seja, não pode praticar o tiro desportivo se não tiver autorização judicial. Quem for menor de 18 anos. Menor de 18 anos não pode. A situação atual é essa hoje. Não pode, a não ser com autorização judicial. Antes da criança praticar o tiro desportivo, tem que ter autorização judicial. Era comum muita criança frequentar, muito menor de 18 anos frequentar? Não tinham muitos, não. Era pouco, né? Pouco porque o brasileiro ainda tem essa magia negra que a arma é feita só pra matar, que a criança não pode pôr a mão, né? É aí que se engana, né? A criança é muito curioso.
Você chegar na sua casa e mostrar pro seu filho, explicar para que serve, ótimo. O meu filho, o que eu fiz? Ele com 9 anos, levei ele pro clube de tiro, catei uma lata, enchi a lata d'água, catei uma ponto .40, falei, toma aqui, filho, dá um tiro na lata. Pegou tudo assustado, pum, deu um tiro, arrebentou com a lata. Eu falei, Caio, vai lá e tampa aquele buraco lá, conserta lá. Não, pai, eu não consigo consertar. Eu falei, tá vendo? Depois que puxa o gatilho, não conserta mais. Tanto que ele não tem um pingo de curiosidade. Eu tenho minhas armas e ele nem liga. Hoje já é maior, já é formado em direito também, advogado igual o senhor, e não quer nem saber de arma. Não gosta. Por isso que eu falo, a arma é esporte. Uns gostam e outros não gostam. Na situação dos CACs atualmente, muita gente usa arma, além da prática de tiro por si só, além da caça ou além de colecionar, as pessoas acabam trafegando com a arma. Ou seja, ela pega a guia de tráfego, deixa no porta-luva do carro, deixa a tiracola, deixa na bolsa, na carteira, qualquer coisa, e na prática acabam que portando a arma. Doutor, juridicamente, como funciona isso? Pode, não pode? Em que crime essa pessoa incorre? Se é que ela incorre em algum crime? Como é que está a situação hoje? Falando de hoje. Atualmente nós temos o porte de trânsito e o requisito básico dele é a pessoa estar em deslocamento para locais de treino e competição. Fugiu disso, ela já está incorrendo no crime de porte ilegal de arma, tá? Seja ela restrita ou não. Então, cada um é responsável pelos seus atos. O requisito necessário para o porte de trânsito é esse deslocamento para local de competição e treinamento. Se fugiu disso, já está sujeito a ser abordado e conduzido. É interessante que eu tenho esse foi esquisito, hein? É interessante que as pessoas, elas veem só o bônus da arma, né? As pessoas que têm uma arma, né? Vou me defender tudo, quero ter arma em casa para me defender. Mas quem tem uma arma no dia a dia sabe o quanto isso é pesado. Eu vou pra praia, vou colocar arma onde? Na sunga? Exato. A gente ouve absurdos, vou enterrar, vou isso, aquilo. Não, eu quero arma só para me defender, eu quero que ela fique lá dentro de casa. Só que na prática, né, quando a pessoa é vítima de roubo à residência, por exemplo, em geral, eu diria 95% das vezes, é quando ela está entrando ou saindo de casa. Ou seja, se ela não estiver portando a arma, de nada vai servir. Eu queria que vocês falassem um pouco desse ônus, dessa dificuldade também que é portar. A gente não consegue levar... Nós ficamos refém das armas, essa é a verdade. Eu hoje, onde eu vou, se eu fosse abordado por um criminoso, vou entrar, vou sair de casa, a atenção é redobrada, é triplicada, vou viajar, vou para a praia, é uma dificuldade. Queria que vocês falassem um pouco disso, desse ônus de ter arma. Eu vou citar um exemplo até de um CAC que estava agindo de forma irregular. Faz cerca de um mês aqui em Campinas, tinha um CAC que estava num barzinho exibindo sua arma de fogo. Ou seja, fugindo completamente do que é previsto em lei. Ele foi abordado pela polícia, lógico, o pessoal que frequentava o bar chamou a polícia, ele foi abordado e foi conduzido. Aí eu tiro a seguinte lição: ele ser abordado pela polícia, responder processo, foi o menor mal que poderia ter acontecido a ele. Porque no local poderia ter um meliante e dado um tiro nele para pegar esse armamento para ele, entendeu? Nessa situação, o peso é grande, tá? Sobre ele vai pesar o processo criminal, sobre ele vai pesar um processo administrativo, ou seja, só pelo fato dele responder o processo criminal, ele já vai responder um processo administrativo e automaticamente vai perder um dos requisitos para se ter arma de fogo, que é a idoneidade. Se você está respondendo a inquérito policial, não interessa se você tem culpa ou não. Você já perde a idoneidade. Aí é suspenso o seu CR. O Eduardo, ainda com relação ao porte de armas, a portar arma em trânsito, a gente vê que tem muita gente que deixa arma na pochete, deixa arma na bolsa, na mochila. É preciso entender também que é necessário um coldre adequado, um local adequado, um treino de saque adequado para essa situação.
Fala um pouco sobre isso aí, desses longos anos de experiência sua. Capitão, o que acontece? O cara armado, despreparado, o cara estando preparado igual a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, todo mundo que já treina, que é obrigado a andar armado, se o ladrão te abordar e conseguir chegar em você, pôr a mão na sua arma, o que acontece? Está decretado sua pena de morte, você vai morrer, infelizmente. E tem muitos CAC, não são poucos, tem muitos CAC. A função do CAC, o que é? É o esporte de tiro. E os pessoal também tem confundido muitas coisas. Tem cara que faz bico. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa errada. Tô mentindo, doutor? Não, e imagine ele ser confundido com o policial. O que ele vai sofrer? O polícia que tem toda uma corporação por trás dele, que se ele fazer um 90, tô em perigo, vai encher de polícia, que todo mundo sabe. O CAC vai ligar pra quem? O Batman. É o que tem pra ele, se ele achar o Batman. Porque nem o Batman vai querer se arrumar um rolo desse aí. Então, às vezes, o cara, ele tem o preparo para atirar lá no papel, que é igual eu falei há pouco tempo atrás, que é tranquilo, ar-condicionado, beleza. E outras vezes o cara vai travar. E usar a arma, às vezes, puta que pariu, eu sou despachante, né? O cara tonto vai falar um negócio desse. Não, eu tenho que falar, porque é o que eu acho e é o que eu sei, que é a experiência. O cara vai morrer, vai colocar a família inteira em risco, portar uma arma e não ter condição de usar. Tem que usar. Ele tem que pôr uma coisa na cabeça. Uma coisa é você parar no semáforo armado, e outra coisa é você parar desarmado. Se você for rendido, perdeu, vai morrer. Se o pessoal aborda os caras de moto hoje, o ladrão aborda. Se é polícia, se for polícia, vai morrer. Se pôr a mão na cintura, ele não vai perguntar se é CAC ou polícia. Se tá armado, é polícia. Tchau, obrigado. Você vai morrer. Tá morto por causa da moto. Mas dá um recado técnico aí para aqueles nossos amigos que colocam... Que tá com a guia de tráfego, tá tudo certinho, mas tá transportando a arma na pochete, na mochila. O que você fala sobre isso? Não, gente, pelo amor de Deus, na pochete não. Na pochete não. Torço até pra vocês terem um carro automático. Pra segurar qualquer um tem que estar na mão. Senão não dá tempo de reagir. Não dá tempo, perde. Moto, igual moto. Morreu outro dia um policial militar. De moto, armado. Não tem o que fazer, vai morrer. Ou anda de moto ou anda armado. No carro ainda tem um jeito de você escapar. Se tiver no QAP, se estiver pronto. Porque se estiver desatento também, vai morrer. Não tem o que fazer. Moto, de jeito nenhum. Até hoje eu não achei nenhum instrutor especialista em dizer, senão eu consigo pilotar a moto e você vai me abordar e eu não vou morrer, vou te matar. Até hoje eu não achei. Doutor, me corrija se eu estiver errado. Na legislação, para o CAC, para qualquer pessoa, ela pode ter ou portar a arma dela se ela for dona do estabelecimento, gerente do estabelecimento ou na própria casa, independente de ser CAC ou não. Como funciona isso aí? Se a pessoa tiver a posse da arma de fogo pela Polícia Federal, dentro do seu estabelecimento comercial, ela pode estar portando a arma. E também dentro de sua residência também pode. Desde que a arma esteja inscrita naquele endereço. Tá? É importante dizer isso. A arma ela fica condicionada àquele endereço. E se ele pleiteou a posse para o estabelecimento comercial dele, aquela arma obrigatoriamente tem que permanecer naquele endereço. Enquanto ele estiver lá, ele pode estar portando ela. A partir do momento que ele vai sair, ele coloca ela no cofre e ninguém põe a mão. Isso vale só para o porte emitido pela Polícia Federal ou isso vale para o CAC também, para o CR? Na verdade, não seria um porte, né? É uma condição inerente à posse. Ele adquiriu a posse e automaticamente ele pode portar dentro da sua residência, ele pode portar dentro do seu estabelecimento comercial. Assim como acontece no porte rural, que a gente comentou agora há pouco. Dentro da propriedade rural, ele pode estar portando sua arma. Não seria o porte do artigo 6º da Lei 10.826, que é aquele porte geral, né? Não seria esse, é uma outra história. Mas na prática, o indivíduo, ele tirou o seu CR, o Exército tem o endereço da residência dele e ele se programou da seguinte forma: vou acordar, vou para o meu trabalho, depois do meu trabalho eu vou treinar no clube de tiro. Ou seja, eu vou levar a arma da minha casa para o meu trabalho, trabalharei normalmente e depois vou ao clube de tiro. Isso pode estar ok? Não é uma condição proibida por lei, entendeu? Então, se não, no direito penal, se não é proibido, é permitido, tá? Lógico que ele vai ter que ter todo o cuidado de, aonde ele for trabalhar, ter um local adequado para estar guardando o armamento. Ele não vai poder portar lá. Ele vai chegar, vai guardar e quando ele for para o clube de tiro, aí ele exerce o porte de trânsito dele. Legal. Porque essa arma, capitão, essa arma do Exército, do CAC, teoricamente ela é proibida para defesa pessoal, não pode. Por isso que o CAC não pode estar lá, sair da sua casa, ir lá para o seu trabalho
e de lá se defender com essa arma. Aí ele tá errado. Mas na prática pode ocorrer. Na prática, qualquer um, não é a condição sine qua non, mas na prática ele pode ocorrer. O bandido vai assaltar ele, naquele momento ele está portando. Aí não tem o que fazer. É que é naquela história que você falou, de obrigatoriamente para ele se defender, a munição que está junto, senão ele vira presa fácil para todo mundo. Pessoal, para encerrar essa nossa entrevista de hoje, esse nosso programa de hoje, eu queria primeiramente, Eduardo, você falasse do clube de tiro, dar um endereço para as pessoas que querem se associar, que querem praticar o tiro. Queria que você falasse rapidamente sobre isso. Ah, tá ok, pessoal. Lá em Olambra não é só flores, viu? Também tem bala. Chama 9mm Comércio de Armas e Munição. É a nossa loja e o clube é Top Guns. Sejam bem-vindos, o clube é indoor, climatizado, muito bacana. Vai ser um prazer ter vocês lá com nós. É a Avenida Rota dos Imigrantes, número 2161. Doutor, agora eu queria que o senhor encerrasse aí, falando do clube de tiro do senhor, do trabalho do senhor. O meu trabalho está sempre informando, né? Defendendo os CACs que agem em legítima defesa, que têm dúvidas com a questão de armamento. Eu presto consultoria, faço palestras. E o meu recado principal é que não importa o que vem agora, continue lutando pelo seu objetivo, por aquilo que você quer. Tá? Não se cale. Eu acho que esse é o mais importante. Em relação a armas, ao seu interesse, a sua opinião, não se cale. Continua chamando seus amigos para ir para o clube de tiro, continue argumentando, se expondo, com discussões produtivas e positivas, levando o esporte para outras pessoas. Trabalhe com essas crianças que estão vindo aí, mostrando que a arma não é um bicho de 7 cabeças. O importante de tudo é a informação. Hoje aqui, com certeza, algumas pessoas vão assistir. Levem essas informações obtidas aqui hoje. Tá? Esse é o meu maior recado. Pessoal, a gente vai encerrar esse nosso programa por aqui. Eu quero agradecer a presença do Eduardo, do Dr. Hugo, dois exímios conhecedores da nossa legislação, da nossa condição. Quero agradecer o pessoal da IMA, estúdio fantástico. Muito obrigado por tudo isso aí. E a gente se vê na próxima. Pessoal, valeu, obrigado.